Minha irmã, olá, meu amigo, você que me ouve, você que me assiste, você que irá estar comigo a partir de agora, nesta breve palavra, nesta breve live que irei estar aqui transmitindo da parte do Senhor para nossas vidas. Amém? Seja bem-vindo. É uma boa tarde, né? Na verdade, já início de noite, que o Senhor Jesus Cristo possa continuar alcançando a tua casa, a tua vida, a tua família, nesta noite, com chuvas de bênção da parte de Deus, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Quero estar sendo breve nesta mensagem, nesta palavra, nesta noite, mas eu creio que Deus irá falar aos seus corações, pois a palavra do Senhor não voltará vazia, antes farás o que lhe apraz. Amém? Está escrito lá em Eclesiastes, no seu capítulo 11, que uma palavra lançada por Deus, ela terá o seu cumprimento para a qual o Senhor a decretou, o Senhor a determinou. Amém? Então, Deus tem uma palavra para a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. E sem perca de tempo, iremos à mensagem que se encontra aqui em Segundas Crônicas, no seu capítulo 7 e no seu versículo 14. Segundas Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz assim, preste bem atenção. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, meus irmãos? Então, observe que existe um princípio. As coisas de Deus têm regras, têm leis. As coisas de Deus está condicionada aos mandamentos, às nossas bênçãos, às nossas vitórias, a nossa salvação. Ela é por intermédio da fé e da obediência à palavra de Deus. Porque a fé sem as obras, ela é morta. Então, observe que existe princípio, né? Aqui nós vemos aqui 4 tópicos, onde Deus diz que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, 3, 4, e se converter dos seus maus caminhos. Aí no 4º tópico, no se converter. Então não basta só orar, não basta só se humilhar, não basta só buscar a face de Deus, tem que se converter. 4º tópico, tem que se converter dos seus maus caminhos. Aí agora no 4º, o Senhor diz, então eu ouvirei dos céus, perdoarei teus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, o sararei a sua terra, ou seja, Deus está dizendo, e te abençoarei, e te farei uma bênção sobre a terra. Tu serás uma pessoa abençoada, uma pessoa próspera. Darei as vitórias que tu precisa, que tu necessita. É isto que o Senhor está dizendo neste versículo 14 aqui. Eu vou repetir. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Então, observe, preste atenção, nós temos que atentarmos para os detalhes da palavra de Deus. Por isso que nós vemos muitas pessoas frustradas, muitas pessoas decepcionadas,
Pessoas que negaram até a fé. Por quê? Por não entender, né, os princípios, né, os princípios bíblicos de Deus, e por não se esforçar para obedecer conforme está na palavra. É pela palavra, meu irmão. Não há outro caminho, não há outra forma, não há outro meio, não há outro jeito, não há outro jeito. O único meio é pela palavra. E pela palavra Deus está dizendo aqui que tem que orar. Tem que orar. Tem que se humilhar. Tem que buscar a face de Deus. E tem que se converter dos seus pecados. Tem que se converter dos maus caminhos, os maus pensamentos, as maus atitudes, as mentiras, as infâmias, invejas, maldade, tudo quanto é coisa ruim que o ser humano carrega dentro de si, por viver distanciado de Deus, desde o pecado de Adão, que a nossa natureza ela já é caída, declinada ao pecado, às coisas desse mundo, às concupiscências. Então, para nós chegarmos a Deus, encontrarmos a Deus, termos Deus verdadeiramente na nossa vida, nós precisamos orar. Só através da oração, da humilhação, buscar a face de Deus e se converter dos nossos maus caminhos, reconhecer nossos erros, nossas falhas, nossos defeitos, fragilidades, aonde estamos errando, fazemos uma reflexão, observarmos humildade, reconhecermos aonde precisamos mudarmos e se humilharmos nos pés do Senhor, clamarmos em oração, em humilhação, buscando a face com muita força e desejando com muita perseverança abandonarmos o pecado, se convertermos, abandonarmos tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Aí agora o Senhor diz aqui, então eu ouvirei dos céus a tua oração, o teu clamor, e perdoarei o teu pecado, ó, perdoarei o teu pecado. Por isso que ele diz no quarto tópico, né? Orar, se humilhar, buscar a face dele, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender do teu passado, das tuas práticas pecaminosas. Aí Deus diz, agora eu entro, agora eu escuto a tua oração, agora eu perdoo o teu pecado e agora eu vou te abençoar na terra e sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O sararei a sua terra é Deus dizendo, agora eu vou te abençoar. Além de eu ter perdoado o teu pecado, que primeiro Deus trabalha com o pecado. Deus trabalha primeiro com salvação. Por isso que o Senhor diz aqui no final do versículo, ó, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por quê? Porque Deus, a prioridade de Deus é salvação. É alcançar as almas, as pessoas, é salvar. A prioridade de Deus é salvar. Então, Deus trabalha primeiro com salvação, né? Você se arrependendo, Deus perdoa teu pecado. Esta é a prioridade de Deus. Então, você se arrepende, Deus perdoa teu pecado. E, em segundo plano, agora, Deus diz, sararei sua terra. Ou seja, Deus diz, agora eu vou te abençoar também na terra. Tu já se arrependeu, tu já se tornou uma nova criatura, eu já perdoei teu pecado, agora eu vou te abençoar na terra, tu serás próspero, abençoado. Amém, meus irmãos queridos? Esta passagem aqui, meus irmãos, isso aqui foi quando o rei Salomão construiu o templo de Salomão, a primeira igreja, né, o primeiro templo, né, de Jerusalém, que foi o rei Salomão, filho de Davi. Rei Davi desejou tanto fazer um templo para o Senhor, só que Deus não permitiu que o rei Davi construísse um templo, porque o rei Davi, diz o Senhor, ele tinha as mãos muito sujas de sangue, ou seja, Davi travou muitas guerras, né? Foi levantada por Deus, né, para reinar sobre Israel, sobre o povo de Deus, e guerrear contra nações ali inimigas, né? Os sírios, tantas guerras, Davi travou, né, contra nações inimigas, que eram nações, né, contra Israel, que lutava, guerreava contra poderes ali contra Israel, e Israel era o povo de Deus, e Davi era o rei de Israel. Então Davi, levantado por Deus sobre Israel, Davi travou muitas guerras, muitas batalhas. Então Davi tinha as mãos, na visão de Deus, suja de sangue. Então Davi
Diz a Bíblia que Davi desejou muito no seu coração fazer um templo para o Senhor, para o povo de Deus ali se reunir e adorar a Deus. Davi desejou muito, Davi acumulou ouro, acumulou muita coisa, né? Recursos, né? No intuito, né? De cumprir este propósito, esse desejo do seu coração. Mas aí, por um certo momento, Deus disse ao rei Davi: não, você não vai construir o templo, você não vai construir algo que você tanto almeja, mas o teu filho, eu cumprirei a promessa na vida do teu filho, que seria Salomão. Então, o rei Salomão, quando constrói o templo de Salomão, ali na época, né? Deus faz uma aliança com Salomão, né? Que diz aqui a partir do versículo 11, a aliança de Deus com Salomão. Então, esse versículo aqui, ele está condicionado, né, à construção do templo. Quando Salomão constrói o templo ali para Deus, aí Deus vira para Salomão e diz: Salomão, se o meu povo, se eu cerrar os céus e mandar, eu vou ler aqui para os irmãos entender, a partir do versículo 11, diz assim: assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo o que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu a Salomão, ele disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Então, Salomão, quando ele termina o templo, Deus aparece para Salomão numa visão de noite e o Senhor diz: eu ouvi a sua oração, Salomão, e escolhi para mim este lugar como um lugar de uma casa de sacrifício, ou seja, uma casa de adoração a Deus. Então, no 13, é onde o Senhor diz aqui no 13, né? Iremos entrar no 14, o que eu acabei de ler. Então, no 13, o Senhor diz assim: se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, observe que no 13 o Senhor diz assim: se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo. Ou seja, aqui nós entendemos aonde que Deus está dizendo que se o povo dele, se o povo de Deus estiver passando por momentos difíceis, dificuldades, pestes, enfermidades, né? Os gafanhotos, né? Consumir o fruto da terra, ou seja, as nossas bênçãos, né? As nossas bênçãos, os nossos recursos, aquilo que nós precisamos para sobrevivermos no dia a dia. Ou seja, está condicionado aqui no 13, que se o povo de Deus estiver passando por grandes dificuldades em vários aspectos, em várias as áreas, aí onde entra o versículo 14, que o Senhor diz: vocês podem estar passando por tudo isto, por todas essas necessidades, essas dificuldades, até mesmo, observe que até mesmo permitido por Deus. Então, aqui nós precisamos atentarmos, porque muitas das vezes nós estamos passando por provações, por dificuldades, que nos dá a entender que é o próprio Deus que permite. Porque o Senhor, ele é claro aqui em dizer: se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Os gafanhotos consumam a terra, meus irmãos, é consumir a nossa prosperidade. É nós não termos uma vida próspera. É isso que significa aqui o texto. Então o Senhor disse: se eu permitir que os gafanhotos consumam a terra, ou enviar a peste entre meu povo, então Deus está dizendo que há situações que é Ele que permite isso. Amém? Então o Senhor está dizendo assim, que se Ele permitir tudo isso, ou seja, se nós estivermos passando por situações parecidas, qual é a tua situação nessa noite? Qual é a tua necessidade nesta noite? O Senhor te pergunta nesta hora: qual é a tua necessidade nesta noite?
Qual é a tua dificuldade nesta noite? É uma enfermidade no corpo, na carne, nos ossos, nos órgãos? É uma porta de emprego que precisa ser aberto, um recurso, né? Seja lá qual for, qual é a tua necessidade nesta noite? Qual é a tua necessidade nesta noite? Preste bem atenção. O Senhor está te perguntando: qual é a tua necessidade? O que você está precisando de um favor, de um socorro urgente de Deus nesta noite? Qual é a tua necessidade? Amém? Apresente aí ao Senhor, que o Senhor sonda os teus pensamentos. Qual é a tua necessidade? Amém? Então o Senhor te diz que para Ele responder, para Ele conceder esta vitória que tu tanto espera, existe um princípio, existe uma palavra. E a palavra de Deus para você nesta noite, para você alcançar a tua vitória, a palavra de Deus para você nesta noite, está aqui, no versículo 14. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o teu pecado e sararei a tua terra. Perdoarei o teu pecado e te darei a tua vitória. Você está entendendo? Aonde é que está a tua vitória? Você está entendendo? Deixa eu deixar mais claro para você entender o que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo que para você alcançar da parte dele a vitória que você tanto está esperando, o Senhor está te dizendo que você tem que orar. Você tem que se humilhar nos pés de Deus. Você tem que buscar a face de Deus. Está entendendo, meus irmãos? Pega esses 3 princípios aqui que Deus diz, ó. Orar, se humilhar e buscar a face. 3 coisas juntas, que os 3 tópicos têm praticamente o mesmo sentido, mas há uma diferença aqui entre uma e a outra, mas as 3 em conjunto é a chave que toca o coração de Deus, não só as 3, mas o 4º tópico também, que é o arrependimento, é tanto que o Senhor deixa por último, porque não adianta orar, não adianta clamar, não adianta se humilhar, não adianta buscar a face de Deus se não se arrepender dos pecados. Por isto que a Bíblia diz: vigiai e orai. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai. Sabe o que a palavra está dizendo? Que não adianta orar. E eu vou ser claro aqui com os irmãos: existe muita gente na terra orando. Existe muito crente orando, mas não vigia, não obedece à palavra. Então não adianta. Tem que obedecer à palavra. Então o Senhor está dizendo para você tocar o meu coração, para você receber a sua vitória, você tem que continuar orando, você tem que continuar se humilhando, você tem que continuar buscando a minha face, e você tem que se converter dos seus maus caminhos. Tem que se arrepender, meus irmãos. Nós temos que mudar nossas práticas pecaminosas. Deus sabe o que Ele está dizendo. Não é à toa que o texto está aqui. Vocês estão entendendo? Por que muitas das vezes nós estamos buscando algo em Deus, já tem tanto tempo, e parece que a vitória nunca chega. Sabe por quê, meus irmãos? Que a vitória nunca chega? É porque parece que o povo não está dando crédito. Parece que o povo não está dando crédito à palavra de Deus. Você, homem de Deus, você, mulher de Deus. Por isso que até nesse sentido, é muito importante examinar as Escrituras, estudar as Escrituras. Você, servo de Deus, serva de Deus. Não é nem todo crente, meus irmãos. Nem todo servo de Deus lê Bíblia. Nem todos. Nem todo mundo estuda a palavra de Deus. Então é aí que entra, onde muitas das vezes o próprio povo de Deus, você se vê e você se diz assim: minha vida está derrotada, eu estou buscando algo em Deus há tanto tempo e a minha vitória não chega.
Por quê? É porque, meu irmão, você não está servindo ao Senhor conforme está na palavra. Conforme está na palavra. Por isso que lá em Oséias 4:6 o Senhor diz: o meu povo perece, pois lhe falta conhecimento. E observe que lá Deus diz: o meu povo está perecendo, pois lhe falta conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento das Escrituras. As pessoas não estudam as Escrituras e aí acham que servir a Deus é de qualquer forma, é de qualquer maneira, vai seguir na multidão, Maria vai com as outras, um monte de gente que está o evangelho aí solto, que está aí um evangelho aí que só misericórdia de Deus, e as pessoas vão seguindo, vão acompanhando, tá entendendo? E aí vai se perdendo a multidão, é multidão atrás de multidão, se perdendo, né? Se perdendo, por quê? Porque não está servindo ao Senhor conforme está na palavra. A palavra de Deus tem que obedecer ela. A fé está condicionada com a obediência. Não existe fé sem obediência, não. Não existe. Abraão é conhecido, né? O pai da fé, né? Nós somos da descendência de Abraão, né? Pela fé, não é isso? Né? Abraão é o nosso pai da fé, não é isso? Abraão. Mas observe, por que Abraão foi conhecido, né? Recebeu esse nome, esta graça de Deus, do pai da fé. Por quê, meus irmãos? Sabe por quê? Porque quando Deus pediu o seu filho em sacrifício, obediência, Deus, quando pede seu filho em sacrifício, Isaque, né, em sacrifício, a Bíblia diz que Abraão não murmurou, não questionou. Você pegar seu filho, meus irmãos, e levar em sacrifício. A Bíblia diz que Abraão pegou ali os seus 2 moços pela manhã de madrugada, o seu jumentinho, pegou a lenha, o fogo, o cutelo e caminhou estrada de 3 dias até o lugar, o monte, que era para ele apresentar ali o sacrifício ao Senhor. E diz a Bíblia que quando Abraão chegou lá, Abraão preparou ali o sacrifício, tudo certinho, amarrou seu filho na lenha, e quando Abraão ia riscar o fogo, o anjo bradou, e Deus disse: não faça isto, Abraão. Então observe que a fé de Abraão, o pai da fé, está condicionado à obediência. Abraão obedeceu à voz de Deus. Abraão foi tão obediente. Abraão é um exemplo de fé. Abraão é um exemplo de obediência. Tanto que Deus pediu o seu próprio filho, o filho da promessa, e o homem foi até o fim. Que prova de obediência, que prova de amor por Deus foi Abraão. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Então fique com esta palavra nesta noite. Quer ser vitorioso? Quer ser abençoado? Quer ser abençoada? Quer ver Deus na sua vida? Quer ver Deus na sua casa? Quer ver Deus na sua família? Quer ver Deus nos seus negócios, nos seus projetos? Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Olha o que diz aqui em Jeremias. Jeremias, no seu capítulo 29, a partir do versículo 11. Olha o que diz. Olha o que Deus diz ao nosso respeito. Então, entenda, Deus, ele quer o nosso bem. Deus, ele quer nos abençoar. Deus, ele quer que sejamos abençoados na terra. Nós somos povos do Senhor, herança do Senhor. Deus, ele quer, mas muitas das vezes, meus irmãos, é nós mesmos, né, que atrasamos as bênçãos do Senhor na nossa vida, que nos tornamos, até mesmo, se não tivermos cuidado, amaldiçoados. É nós mesmos que perdemos de desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Por quê? Porque não obedecemos a palavra do Senhor, né? Deus, ele é bom, Deus, ele é bondoso, Deus, ele é misericordioso, né? Deus, ele só quer obediência. Deus não quer sacrifício.
Deus, ele só quer obediência. Deus, ele está dizendo, eu só quero que vocês obedeçam a minha palavra. Se esforce para obedecer a minha palavra, né? Então, olha o que diz aqui. Jeremias 29, a partir do versículo 11. O Senhor diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Então, entenda. Deus está dizendo que os pensamentos que ele pensa de nós é pensamentos de paz e não de mal. Entendeu? Mas, há um princípio, né? Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que esperais. Para vos dar o fim que esperais. Que fim que esperais? A necessidade, a luta que você está enfrentando, que você está passando. O socorro que você está necessitando do Senhor. É isso que ele está dizendo nesse versículo aqui, ó. Porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, pensamentos de paz e não de mal. Ou seja, Deus está dizendo que os pensamentos dele ao nosso favor é de paz e não de mal, para vos dar o fim do que nós esperamos, para concedermos aquele algo que nós esperamos, né? Versículo 11. E o 12 diz assim, então me invocareis, ireis, e orareis a mim e eu ouvireis. Entendeu? Então me invocareis e eu ireis. E orareis a mim e eu ouvireis. E buscar-me-eis e me achareis. Ou seja, vocês me buscarão em oração e me acharão. Quando me buscares de todo o vosso coração. Está entendendo? O princípio aqui, que é através da oração. Então me invocareis e eu ireis. E orareis e eu vos ouvireis. E buscar-me-eis e vocês me acharão. Mas quando me buscardes de todo o vosso coração. O que é esse? E quando me buscardes de todo o vosso coração? Por que Deus diz que nós vamos achar ele quando nós buscarmos ele de todo o nosso coração? De todo o nosso coração aqui que o Senhor está querendo dizer, com um coração sincero, com um coração puro, com um coração totalmente limpo, direcionado a Deus em amor, em obediência, né? É isso que o Senhor está dizendo, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, quando vocês se entregarem de todo o vosso coração, quando vocês se entregardes a mim de todo o coração, né? Como diz lá, Jesus disse, que o primeiro mandamento é ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. É isso que o Senhor está dizendo aqui, que ele nos responde quando nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Ou seja, meus irmãos, o Senhor está dizendo que nós temos que nos entregarmos mais ao Senhor. Nós temos que nos entregarmos mais ao Senhor. Nós temos que buscarmos mais a Deus, a essência de Deus. Nós temos que nos aproximarmos mais, meus irmãos, de Deus. É isto que Deus está dizendo aqui. Nós temos que renunciarmos mais. Há muitas coisinhas, meus irmãos, que o povo de Deus perdeu o foco, perdeu a direção. Não, porque isso não tem nada, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, é um tal de não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, Deus não se importa com isso. Não, não tem sim. Deus quer o nosso coração por completo. Deus quer que nós nos lançamos nele de verdade, meu irmão, de corpo, alma e espírito, nos entregarmos, confiarmos nele verdadeiramente, nos esforçarmos. Precisamos orarmos mais, igreja do Senhor. Precisamos orarmos mais. Precisamos, meus irmãos. E vou dizer aos irmãos, a chave para vencermos esse mundo, a chave para alcançarmos o coração de Deus, existe uma chave para alcançarmos o favor de Deus. E a chave de tudo, meus irmãos, é a oração. É através da oração, meus irmãos, que vem tudo. É através da oração. Então, o Senhor está dizendo nesta tarde, oremos mais. Oremos mais. E a oração sincera, meus irmãos.
Se apresente de Deus com um coração sincero. Até quando você for orar, se apresente diante de Deus com um coração sincero. Antes de tu dobrar o seu joelho, já vá clamando ao Senhor, pedindo a Deus, né, que Deus venha transformar os seus pensamentos, que Deus venha. Nós temos que pedir mais do Senhor, meus irmãos, visão espiritual, discernimento, essência de Deus. Ah, meus irmãos, junto, e eu vou dizer aos irmãos, as duas chaves principais para alcançarmos a Deus, para nos aproximarmos de Deus, para nos afastarmos deste mundo cada dia mais e nos aproximarmos mais do Senhor. As duas chaves, meus irmãos, principais é a oração e a palavra. Oração e Bíblia. Esforcem-se, se esforcem-se pela oração e pela Bíblia. Faça o possível. Não é tempo de brincarmos, igreja do Senhor. Faça o possível, se esforce um pouquinho, tira um período por dia, separa um tempinho do seu dia, todos os dias, e leva ao Senhor em oração. Tira um tempinho por dia, nem que seja 10, 20 minutos. Comece no pouco, mas nem que seja 10 minutos. Tire por dia 10 minutos para orar e 10 minutos para ler a palavra. Nem que seja um versículo, um capítulo. Já coloca essa meta, esse objetivo na sua vida, diário, que você vai ver como você vai crescer espiritualmente e você vai começar a perceber a graça de Deus, a essência do Senhor crescendo na tua vida, e Deus vai te honrar, e Deus vai te abençoar, e você vai chegar longe. Mas coloca este princípio, essa meta na sua vida, de pelo menos 10 minutos por dia, de oração e de Bíblia, e aos pouquinhos você vai, esse tempo vai crescendo, vai aumentando, de 10, daqui a pouco vai passando para 20, e para 30, quando você for ver, você está orando 1 hora por dia, você está estudando meia hora, 1 hora por dia, a palavra de Deus, e a sua tendência vai ser cada dia mais crescer na graça e no conhecimento, e o nome do Senhor será glorificado, e você vai ver Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, de uma forma grandiosa, extraordinária, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém? Você receba esta mensagem da parte de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Deus abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Continue orando por mim, pelo meu ministério. Eu estou aqui cumprindo um propósito, um chamado, a qual eu já vinha há 2 anos orando ao Senhor, perseverando no Senhor, buscando nos montes. E agora, neste tempo, o Senhor me deu esta visão para estar levando a sua mensagem por intermédio das redes sociais. Então, orem por mim. Peço aos irmãos, sou carente das orações dos irmãos ao meu favor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Compartilhe esse vídeo e que o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus.